Tenho orgulho no peito, sagrado respeito à minha nação. Toca tambor ancestral, resgate de África é minha missão. Tenho orgulho no peito, sagrado respeito à minha nação. Toca tambor ancestral, resgate de África é minha missão. Vibrando em todos os baques, trazendo sotaque, Jejinagu. Orgulho do povo preto, a quilomba que agora chegou. Vibrando em todos os baques, trazendo sotaque, Jejinagu. Orgulho do povo preto, a quilomba que agora chegou. Chegou, chegou, chegou. A quilomba que agora chegou. Chegou, chegou, chegou. A quilomba que é Jejinagu. Tenho orgulho no peito, sagrado respeito à minha nação. Tocar tambor ancestral, resgate de África é minha missão. Não, essa casa ela foi fundada em 1985, né? Por minha mãe Beata de Manjá, que é minha mãe biológica, minha de Dóia, de Ivete, de Aderbal, de mais de 255 milhões de filhos. E ela é fundada numa data muito específica, que é o fim da ditadura militar. Então, assim, começa que já é um espaço de resistência. Resistência da cultura, resistência do papel da mulher negra nesse lugar de liderança. Então, essa casa, ela sempre teve um histórico de luta contra as violações de direitos, né? Principalmente no que se refere à população de terreiro, que, em sua grande maioria, é composta de pessoas negras. Pessoas negras, quando a gente está falando de pessoas negras, a gente está falando também de vulnerabilidades, né? E de ausência de direitos, principalmente de ausência de direitos por parte do Estado. Então, essa casa ela sempre teve esse aspecto, essa característica de valorização da cultura negra, da política negra, da filosofia negra, da ciência negra, da magia negra. Eu digo sempre que é essa relação afirmativa de nossos valores. Então, aqui é um espaço de axé, de orixá, mas espaço de construção de cidadania, de direitos. Aqui não é somente um templo religioso, mesmo porque minha mãe sempre dizia que ser de candomblé é um ato político. Em um país tão racista, com história patriarcal, extremamente violenta. Então, a gente, por si só, a gente está sempre resistindo para reexistir. O Afoxé Machumbomba nasceu a partir da ideia de um amigo meu, um grande amigo, que é meu amigo até hoje, que também gostaria que o nome dele fosse citado, que é o Mestre Azulão. Maravilha. Então, o Mestre Azulão era meu vizinho e ele tem até hoje, uma escola de capoeira. E eu morava do lado com o meu candomblé. E ele todo dia batia na minha porta. Arlene, vamos fundar uma Afoxé? Arlene, eu falava, não quero saber disso não, que eu não entendo nada disso. Aí, e ele insistia e ficou insistindo por muitos anos. Não foi tempo, foi anos mesmo. Aí eu falava assim, por que você não chama o Reginaldo Xangô, que é homem, que é de Xangô e não sei o quê, que né, é negro, todas essas coisas. Aí ele, não, porque eu quero que seja você. Porque eu sinto que tem que ser você. Aí eu, o Azulão, para com isso. Não quero saber dessa história, não. Aí quando ele via, eu já dizia, não quero assunto. Não me falem Afoxé. Eu tinha pavor. Aí quando foi um dia, ele organizou uma reunião com a Secretaria de Cultura. Na época era o Nelson Freitas, que era o secretário de Cultura. Ele organizou uma reunião e nos convidou para ir lá. Quando nós chegamos lá, era para falar de Afoxé. Aí ele pegou e botou no maravilha. Botou. E daí aí ele pegou e falou assim, não, quem vai criar esse Afoxé, quem vai ser a presidente desse Afoxé é Mãe Arlene, de atender. Aí eu, Aí tinham várias outras pessoas que foram juntos, né, outras pessoas do candomblé, várias nações, inclusive. Entre elas, uma foi a mãe Isabel de Oiá, foi a mãe... Sim, hoje tem a raiz africana, né? De Belfor Roxo, foi mãe
Torodi, que também hoje tem um movimento grande em São João, né? Todos estavam nessa reunião. E daí a gente saiu de lá meio que perdido. Eu definitivamente resolvi a não fazer o afoxé, dizendo que não. Mas aí daqui a pouco me aparece Azulão de novo, com todos os engomas, todos os atabaques, todos os atabaques, todos os abadás, tudo mais não sei o que, tudo mais não sei o que lá. E daí não teve jeito. Aí a gente todo o tecido, na realidade, não foi os abadás para todo o tecido para fazer os abadás. Aí a gente falou, como é que vai fazer agora? Aí começamos a reunião, já começou a diminuir as pessoas, como tudo acontece. Na primeira reunião, tem várias pessoas, muita gente, depois vai enxugando. Vai enxugando. Né? Aí já tinha menos pessoas e a gente começou a pensar na cor e não sei o que, como nasceu dentro de uma casa de candomblé, que o patrono é Catendê. Então, lógico, evidente que nós pensamos na cor verde e branco, né? Verde e branco. Aí vamos pensar no nome. Aí, mais reunião com o secretário, né? E fomos para a secretaria, vamos pensar no nome. Daí surgiu a ideia de Machombomba, por ser o primeiro nome de Nova Iguaçu, antes de se tornar Nova Iguaçu, Vila Iguaçu, Nova Iguaçu, né? Essas coisas todas. Então, o Dandalu, ele começa como grupo de folclore na Uniambeu. Então, eu como professora e um grupo de jovens estudantes do curso de Educação Física. Eu conhecia um pouco de cada manifestação enquanto profissional de educação física, mas não era uma estudiosa profunda das manifestações. Então, na época, eu convidei um amigo que era responsável pelo Jongo da Lapa, que é o mestre Bárbaro, e o Bárbaro veio para dar oficina. Então, ele dava oficina de tambor, também ajudava na dança, e assim eu também ia convidando outras pessoas que pudessem contribuir, né, com o processo do grupo. E aí, como a ideia era um grupo de pesquisa e dança, eu também comecei a levar o grupo para alguns espaços em que eles pudessem vivenciar mais a cultura. Que faz diferença. Que faz, muita. Então, eu lembro que nós visitamos o projeto do Nós do Morro, onde havia aulas de dança afro, aulas de jongo, nós fomos para o Quilombo São José, sempre pensando, e isso já é um processo do meu lado professora mesmo, né? De entender que você precisa se aprofundar, pesquisar, estudar, para trazer também essa manifestação, não só uma questão técnica, né, mas a compreensão mais ampla do que é a manifestação. A gente tinha um grupo chamado Só Parceiro. Aí, quando a gente abriu esse grupo Só Parceiro, aí a nega velha deu a ideia de botar o grupo Clássico do Samba. Por que você não bota esse nome? Porque vocês trabalham muito com samba? Aí eu gostei da ideia, a ideia válida. Maravilhoso. A ideia válida, eu botei esse nome. Então eu carrego esse nome até hoje. A Siriguela foi fundada em 2013, então eles eram um grupo de amigos que eles se reuniam muito esporadicamente, sabe? Sem pretensões profissionais, financeiras, não. Então era... E se encontravam na casa no quintal do Rogério Costa. E embaixo de um pé de siriguela, né? Aí, numa desses encontros deles, alguém falou, temos que colocar um nome nesse grupo. Aí o saudoso professor Paulo Roberto do Pandeiro, aí pincou e falou, poxa gente, a Portela nasceu, foi embaixo de uma jaqueira. A Portela tem essa história da jaqueira. Da jaqueira. Cacique de Ramos tem a Tamarineira. O samba começou ali embaixo do pé da Tamarineira. Estação Primeira de Mangueira. Né? Verdade. E por que não o samba da Siriguela? Aí olharam. O Pé da Uva foi fundado em 1980. Era um bloco de sujo, né? Que foi fundado aqui na rua, do outro lado da rua, aqui, em frente ao bar do meu falecido pai. Que ali era um ponto de encontro de pagodeiro, e toda segunda-feira o pessoal faltava o trabalho, ia para o bar ali, fazia um pagode, não sei o que, traziam suas marmitas para fazer aquele... toda segunda-feira.
Cara, eu comia, tu via todo mundo comendo as suas marmitas que veio do trabalho, o cara vinha para a porta do bar. E ali um belo dia apareceu um cara que ninguém conhecia e chegou lá pro meu pai e falou: isso aqui parece o Banco da Uva. Era um banco, né? Embaixo tinha madeira, tem aqueles bancos de madeira, né? Aí sentaram aquela galera ali, Banco da Uva, aí ficou até que alguém perguntou o que era uva, que porra de uva é essa? Aí o cara, não, aqui é União de Vagabundo Aposentado. Então, nosso uva não quer dizer uva da fruta, né? Que seria o Banco da Uva. E nesse mesmo ano foi fundado um bloco de sujo chamado Bloco da Uva, onde saiu pela rua do bairro. Os surdos, era feito aqueles barris de vinho antigo, né? Que o pessoal tinha uma tradição de os bares vender, meu pai mesmo pedia no bar dele, aqueles vinhos que abria a torneira. Barriquinho de vinho. E foi feito desse jeito. O surdo era feito de barril de vinho, as roupas eram feitas aquele saco de farinha, não sei se é da tua época, né? As farinhas mesmo, aquele saco de nylon, o pessoal desfiava, fazia aquelas saias de tipo havaiana. Foi feito burrinha, as burrinhas, 2 burrinhas na época saiu pela rua do bairro aí, foi um grande sucesso. No ano seguinte já se pensou em fundar um bloco oficial. Foi fundado o bloco Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Império da Uva. Meu pai era imperiano doente, sempre gostou de carnaval, e como foi o primeiro presidente, na época, fundou-se a Império da Uva e foi um grande sucesso. No primeiro ano nós desfilamos pelas ruas do bairro, mais uma vez. Segundo ano já fomos para o carnaval lá de Nova Iguaçu, ainda existia Mesquita, Roxo. O nosso grupo aqui, ele foi fundado em 2003, mas eu tenho 53 anos de Folia de Reis, mas de 2003 para cá que eu comando junto com o meu pessoal esse grupo que foi fundado aqui por mim e pelo meu pessoal. O restante da trajetória para trás foi uma jornada de outras pessoas que já faleceram, tá? E nós criamos, a partir do falecimento dessa pessoa que comandava o grupo que nós participávamos, e nós fundamos essa Folia em 2003. Praticamente, no começo, era 90% da folia era pessoal de outro lugar, a maioria era de Queimados. Hoje em dia tem as pessoas de Queimados aqui, mas 90% é daqui da minha comunidade aqui, do meu local. E nisso é muito bom que a gente tira essas crianças da rua, eles estão se metendo com coisas erradas, né? O projeto começou muito como uma busca nossa por encontrar um espaço onde a gente pudesse expressar a nossa arte. E aí, dessa ideia, né, a gente sabe que é difícil pro artista conseguir ter um espaço que consiga acolher ele, que consiga ter, mesmo que às vezes, até mesmo sem remuneração, né, até mesmo sem remuneração é difícil, quem dirá com remuneração. Então a pessoa viver da arte é sempre um desafio muito grande. Então a gente queria ter esse espaço para conseguir fazer a nossa rima, para conseguir... a gente tinha um grupo Faixa Preta Rap, que era um grupo que chegou a ser muito forte na Baixada Fluminense e que só não deu 100% certo porque todo mundo estava muito comprometido com a necessidade da subsistência, tá ligado? Todos nós, todo o coletivo, a gente tinha todo um grupo muito forte, MCs fortes, a gente tinha um beatmaker muito forte, tem ainda, que é o Nasha Beat. O grupo em si continua, a gente tem o Mirage Club, que é um desmembramento do Faixa Preta Rap, mas que em algum momento a gente estava muito forte ali, efervescendo na cena, só que a gente não teve naquele momento possibilidades reais de tornar aquilo a principal fonte de renda pra gente, tá ligado? Então um grupo cheio de jovem preto e periférico, todo mundo favelado, tentando resistir, tentando fazer a parada acontecer,
tipo, difícil pra caralho, tá ligado? É meio que remar contra a maré, né? É rimar contra a maré. Então, naquele momento ali, ainda era o rap ainda não tava igual hoje. Hoje, 2025, a gente vê que o hip hop tá cada vez mais abrangente. A gente vê o hip hop em todos os lugares. Mas quando a gente começou ali em 2014, 2015, a gente ainda não tinha essa maturidade na cena do hip hop que para um grupo de rap conseguir e tal. Então, a gente foi cavando nossa oportunidade e assim surgiu a Roda da Via, que foi, de fato, uma virada de chave para mim, principalmente. Assim, eu acredito que para mim, que eu comecei a olhar, eu comecei a me ver fora dos palcos, entendeu? A criação do movimento, a ideia de produzir um evento, a ideia de produzir uma parada, e aí eu comecei a perceber que havia muitas coisas para além de só estar ali segurando o microfone. Eu já gostava muito da Signal, muito Signal. Eu fiz meu nome na Signal, então eu gostava da Signal, eu não me vi outro baile. Até que um belo dia, aí não teve baile na Signal, não sei o porquê. Aí saímos da Signal, eu e Leca. Aí, pô, vamos pro Vasquinho. O Vasquinho, tem o que Vasquinho? Tem vários moleques lá, quem tá lá? O moleque lá de baixo, lá, caolho. Vambora, aí chegamos lá. Aí tal de Asfalto Shopping. Não, minto, Morro da Cocada. Aqui era conhecido como Morro da Cocada. Morro da Cocada. Pô, que porra de Morro da Cocada é essa? Lá em cima, eu falei, pô, mas eu moro nem sei que Morro de Cocada. Aí o Ciariba, começaram a fazer o shopping. O Ciariba foi lá e escreveu Asfalto do Shopping no... Se eu não me engano, se não fizeram ainda, lá embaixo, lá na esquina, se não tiver ainda lá, trocaram. Ele botou na tampa do bueiro grandão, Asfalto do Shopping. E ali, tipo assim, foi surgindo o Asfalto do Shopping, aquele Morro da Cocada. Aí foi surgindo o Asfalto do Shopping. Mas o Asfalto do Shopping surgiu no Vasquinho de Morro Agudo. Porque quem fundou esse shopping não foi eu. Quem fundou o Asfalto do Shopping foi o Leandrinho, o Coronel, o Ciariba que fundou o nome, mas os moleques que levaram o nome pro baile da Zezé. Esse trabalho social começamos em 2010, com as crianças do Jardim Pitoresco, né? Iniciou. E estamos aí com essa galerinha batalhando, mantendo esse trabalho social e buscando coisas melhores para as crianças, aonde tem muita dificuldade de locomoção, estrutura, oportunidade, cultura. E eu também sou do projeto social. Eu entrei em 98, projeto social, e fui treinando, quando fui em 2001 eu assumi o projeto. Esse projeto acontecia na época... Lá no bairro da Luz. No bairro da Luz, né? Que hoje, agora, está lá no Jardim Nova Era, que eu estou administrando esse tempo todo. Então, o que acontece? Já inauguramos outros projetos sociais e estamos aí divulgando a cultura, né? Na cidade de Nova Iguaçu, temos um trabalho muito forte, cultural, social, muito importante. Nós trabalhamos maculelê, jongo, samba de roda, capoeira, bastante capoeira, musicalidade, aula de instrumento. Bom, a minha história no Maracatu começa quando a minha ex-companheira começou a ensaiar num grupo aqui na cidade, chamado Baque da Mata. Ela começou a ensaiar nesse grupo e eu ia levar ela nesses ensaios. Numa dessas idas, um amigo, Rodrigo Pinto, ele me convidou a fazer parte do ensaio, né? Aí eu tive o primeiro contato direto com o maracatu. Tocando mineiro, ele me deu mineiro ou ganzá para tocar. Foi meu primeiro contato e aquilo foi muito envolvente para mim. E eu passei a frequentar os ensaios daquele grupo. Então eu comecei na dança, depois eu fui pro leve, e nesse grupo eu fiquei na dança e no leve, né? Tive o primeiro contato ali no carnaval, né? Saindo no cortejo de Maracatu como rei. Eu cheguei nessa transição que o rei estava saindo desse grupo. Eu cheguei nesse momento, eles precisavam de um rei. Eu entrei nesse posto, nesse lugar de rei. E aí eu fiquei, né? Então, durou um ano esse contato com esse grupo. Eu conheci um outro grupo da cidade, chamado Toques para o Dudu. Grupo esse que também eu fiquei mais 1 ou 2 anos. 2 anos, eu fiquei ali mais ou menos, nesse grupo. E saí desse grupo também, né?
E ali, já tendo um pouquinho mais me aprofundado na história do maracatu, já sabendo sua origem, essa relação com escravizados, tendo conhecimento de seu primeiro ritmo afro-brasileiro, né, sabendo o tamanho, a imensidão da cultura, né, entendendo verdadeiramente o tamanho, a magnitude, né, que era o maracatu, me deu já aquele estalo, né, porque pela percepção que eu já havia tido antes, né, de representatividade. Eu comecei a questionar o fato de não ter pessoas pretas nas lideranças dos grupos, nunca ter uma fala preta, e de também ter pouquíssimos participantes, integrantes pretos nesses grupos, né? E eu comecei a perceber também que a forma como esses grupos apresentavam a cultura distanciava também esse público preto, né? Esse público preto, ele não se identificava com aquela cultura na forma que ela era apresentada através desses grupos. Aí veio o estalo de fundar um grupo preto, racializado, que apresentasse a cultura do maracatu dentro de uma perspectiva preta. E assim eu fiz. Procurei alguns amigos, batuqueiros. Primeiro esse meu irmão Carlos Rodrigues Alves, né, que é o batuqueiro antigo, meu irmão que me apresentou o maracatu. Procurei ele e ele de pronto concordou em estar me ajudando, né, na formação desse grupo. Aí eu já procuro uma outra batuqueira, que era Dama do Passo, né, num outro grupo que eu participei também, que é a Lohane. E ela também de pronto aceitou o desafio, né, da gente estar aí fundando esse grupo. Ali também a gente procura o Ray Jefferson, que nos ajudou também na fundação. E nós demos start a esse trabalho, que já dura 4 anos. Ele é um trabalho feito por e para pessoas pretas. Então, assim, nós temos que louvar e saudar aos mestres e mestras e aos nossos ancestrais por terem conseguido, né, perpetuar a cultura com toda essa ideia de massacre que o Brasil implementou, né, ao longo desses séculos. Tenho orgulho no peito sagrado, respeito a minha nação. Tocar tambor ancestral, resgate de África é minha missão. Tenho orgulho no peito sagrado, respeito a minha nação. Tocar tambor ancestral, resgate de África é minha missão. Vibrando em todos os baques, trazendo sotaque, gente na cor. Orgulho do povo preto, aqui lomba que agora chegou. Vibrando em todos os baques, trazendo sotaque, gente na cor. Orgulho do povo preto, aqui lomba que agora chegou. Chegou, chegou, chegou. Aqui lomba que agora chegou. Chegou, chegou, chegou. Aqui lomba que é gente na cor. Tenho um orgulho no peito sagrado, respeito a minha nação. Tocar tambor ancestral, resgate de África é minha missão. Tenho orgulho no peito sagrado, respeito a minha nação. Tocar tambor ancestral, resgate de África é minha missão. Vibrando em todos os baques, trazendo sotaque, gente na cor. Orgulho do povo preto, aqui lomba que agora chegou. Vibrando em todos os baques, trazendo sotaque, gente na cor. Orgulho do povo preto, aqui lomba que agora chegou. Chegou, chegou, chegou. Aqui lomba que agora chegou. Chegou, chegou, chegou. Aqui lomba que é gente na cor. Tenho um orgulho no peito sagrado, respeito a minha nação. Tocar tambor ancestral.